Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá pessoal, eu sou Mimi Rocha. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME, em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, guitarra, o nome do professor, Mimi Rocha, e o logo da Casa de Vovó Dedé. No vídeo, o professor está sentado ao centro, à frente de um fundo branco. O professor Mimi Rocha é um homem branco com cabelos grisalhos. Ele usa camisa e calça pretas e uma jaqueta bege. Mimi porta a guitarra. Ao seu lado direito está uma estante de partitura. Vamos continuar aqui no segundo módulo da nossa aula de guitarra, que cobre desde o básico ao intermediário, né? Então, com dicas, né, e sugestões de como vocês atingirem o melhor resultado com esse material, que a gente tem uma abordagem, como eu falei, mais prática dele, né? Tirando alguns fantasmas e alguns dogmas do ensino de guitarra, de música, principalmente desse tema que a gente vai falar agora, que é a harmonia. A harmonia é um tema sempre muito espinhoso, né? Porque é praticamente a base da música, ela é feita de ritmo, harmonia e melodia, né? Como eu sempre digo, a melodia é o embelezamento, ela sobrevive sozinha. Você pega uma flauta e toca uma melodia, você canta uma melodia, você não precisa do acompanhamento, né? Então, a melodia, eu digo sempre que ela está no topo da cadeia do embelezamento. O ritmo é a base, digamos, o alicerce. Quando você vai construir uma casa, você começa pelo alicerce. Então, quando você vai fazer um arranjo, uma composição, o ritmo é uma das coisas mais importantes, porque ele dá uma base, ele dá uma liga, como a gente diz, né? Então, a harmonia seria o intermediário, ou seja, ela que dá a sustentação das melodias, e também existe a harmonia rítmica, né? Ou seja, você fazer com que os acordes tenham uma unidade rítmica e que dê de certa forma, uma unidade sonora e que torne a composição agradável, então, a execução de uma peça musical, certo? Na aula passada eu falei das tríades, né, que são os acordes de 3 notas, que eles formaram a base do que a gente conhece como a música que veio escrita, né? Porque às vezes me perguntam sobre a escrita musical, a importância da escrita musical, né, da partitura e tal. E eu digo assim, você sabe como era a música na época de Cristo? Você sabe como era a música dos índios brasileiros, né?
de 1500, você sabe como era a música dos gregos, né? Ali na época do Paternon. A gente não tem a menor ideia disso, porque isso não ficou registrado de uma forma que a gente possa recuperar. Então, o que a gente conhece de música remonta ali do século XIII, XIV e XV, quando surgiram as primeiras manifestações de escrita, né? de grafia, de tentar representar sonoramente por um gráfico que depois era reconhecido e você conseguia reproduzir de novo aquela ideia que o cara teve há, sei lá, 500, 600 anos atrás. Então, as primeiras tentativas da escrita musical, da notação musical, né, remontam ainda dessa época, 1400 e pouco, 1500, já estava mais bem desenvolvida. Então, é a música que a gente conhece hoje. Você pode pegar uma música, um madrigal de 1400 e tanto, um canto gregoriano, um canto-chão, e reproduzir hoje, se você souber essa linguagem, né? A música é uma linguagem e a forma de mantê-la. Ah, professor, mas hoje em dia a gente tem aí o MP3, né? A gente tem a plataforma, né? Então a gente tem... não precisa mais disso, né? Então eu vou tocar a música. A gente tem que ver que algumas tecnologias de alguns anos atrás, elas não existem mais, elas ficaram obsoletas. Vou dar um exemplo aqui. Quem começou a trabalhar com computador nos anos 70 e 80, 70, 80, principalmente, as informações eram gravadas em fitas, umas fitas de rolo enormes, né, que ficavam nas salas gigantes para gravar aquela informação. Então, isso, com o tempo, foi se transformando. Depois, umas fitas menores. Depois, chegou os discos, né? Parecia uma radiografia, era uma fita, assim. Depois, chegou no disquete, né? Talvez alguns de vocês já tenham pegue a época do disquete. Então, hoje, qual é o computador que toca um disquete? Você vai ter um computador só para tocar um disquete, uma unidade de disquete? Né? Então... Depois surgiram aqueles uns discos SCSI e umas unidades JAR, não sei o quê, de guardar grandes arquivos, que hoje também praticamente só um colecionador vai ter aquilo ali, né? E depois a gente pegou a fita cassete, que hoje está tendo uma volta, mas mais para os puristas, o vinil, que começou no final do século passado, né, há 2 séculos atrás, e hoje também está tendo um revival, mas uma coisa muito dedicada. E depois a gente teve o CD, que hoje ainda está em voga, mas com o advento das plataformas, né, de difusão de música, como o Spotify, o Apple, o Deezer e tantos outros, o CD está quase que obsoleto, né? Ficou uma coisa mais de colecionador. Eu, recentemente, ganhei um monte de CD, porque o meu amigo disse, eu me mudei, não tem mais onde guardar, e está tudo na rede, está tudo... Eu digitalizei minha coleção, está toda no computador, né? A gente tem que pensar que esse tipo de coisa pode acontecer também com essas plataformas, né? Então, por que a gente vai para um concerto e ouve uma música do Beethoven, do Mendelssohn, do Tchaikovsky, do Bach, tocada, quando você você vê essas bandas sinfônicas, ou então essas retretas de interior, aquelas bandinhas, né, com de sopros e tal, elas tocam aquelas músicas porque existe uma partitura que foi preservada, o papel ainda é uma melhor forma de preservar, né? Se for com uma boa impressora, uma boa impressão, ele vai durar muito tempo. Então, a notação musical, ela é importante nisso, né? Que você escreva a sua música, porque daqui a 100 anos, esse arquivo de papel pode ser que não exista ainda, e pode ser que essas informações digitais, pode ter que algum vírus apagou tudo, né? A gente está sujeito a tudo. Quem sabe se essas informações na nuvem são tão seguras quanto a gente pensa. A gente já viu que não são, né? Então,
nada melhor de que quem quer ser músico profissional aprender a notação musical, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto agora dessa aula, o campo harmônico, ou seja, é a relação dos acordes entre si, né? Ou seja, você tem aquela escala que eu falei no começo, a escala maior, onde eu montei uns acordes, né? Certo? Então, isso é chamado de campo harmônico, né? O campo harmônico da escala de Dó, por exemplo. O campo harmônico de Dó maior, ele tem os acordes. Geralmente, os acordes maiores estão no primeiro grau, no quarto e no quinto grau, né? Os menores estão no segundo, no terceiro e no sexto, né? E o diminuto, ou semidiminuto, vai estar no sétimo grau. Então, isso é um padrão, é um modelo, é um molde, certo? Então, vou pedir aqui aquele slide do campo harmônico para a gente dar uma olhada aqui. Pronto, se vocês verem aí, eu até coloquei aí de caneta em cima, por exemplo, o campo harmônico de Dó, ou seja, ali eu tenho o primeiro grau, ou seja, que é o Dó, o segundo grau, que é menor, o terceiro grau também forma um acorde menor, o quarto grau forma um maior, o quinto grau forma um acorde que a gente chama de acorde dominante, o acorde de sétima. O sexto também ele é menor, eu esqueci de colocar um Mzinho ali, mas ele é menor. E o sétimo ele é um semidiminuto, né? Uma tríade diminuta, mas quando é um acorde de 4 sons, ele é um acorde meio diminuto, certo? Então, você vê que esse molde aí, você aplica a escala cromática. O que é a escala cromática? A escala cromática são as notas, começando por qualquer nota que você escolha, até ela uma oitava acima. Então, vamos lá, eu vou fechar os olhos aqui, vou cair o dedo aqui em qualquer nota. Pronto, eu caio a nota aqui no Lá sustenido ou num Si bemol. Então, eu vou andar 12 notas aqui. E cheguei no outro Si bemol ou Lá sustenido aqui na 15ª casa da terceira corda. Ou seja, existem essas 12 notas. Na verdade, todo mundo diz, as notas musicais são 7, né? Todo mundo só canta aquele Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Na verdade, a gente tem os sustenidos e os bemóis, são as notas que ficam entre. Quando vai subindo, chama de sustenido. Quando vai descendo, chama de bemol, né? Então, quando a gente pensa no campo harmônico, e aí eu peço o slide de volta, que a gente vê aí, por exemplo, você tem um de Dó, aí a gente está seguindo aí um ciclo de quintas, né? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá. Aí depois começa o de quartas, né? Que é Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol. Então isso cobre todas as notas da escala cromática, né? Escala cromática que vai, se eu for do Dó, eu vou de um Dó até o Dó, passando por todas as notas. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e o Dó, certo? Então, seguindo esse moldezinho, a gente vai ver que você tem, como eu falei aqui, os acordes maiores no primeiro, no quarto e no quinto, os menores no segundo, no terceiro e no sexto, e o diminuto no sétimo. Então, você dá uma olhadinha aí, pode voltar, por favor, o slide de volta, aquele lá com a guitarra. Pronto, isso. Então, vamos tocar aqui, ó, de Dó. Dó maior, Ré menor, né? Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto e Dó. Se eu for para Sol, eu vou fazer os mesmos acordes, só que em Sol. Então, digamos que eu só peguei um Sol aqui, terceira casa da sexta corda. Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó, Ré com sétima, Mi menor, Fá sustenido, Sol, né? Certo? Então, aí vai seguindo adiante, né? O Ré, Mi menor. Aí vocês dão uma olhadinha nessa tabela e fazem todos aí, tá? Se eu partir do Fá, aí agora vai aparecer os bemóis, né? Porque é o chamado ciclo das quartas. Ou seja, intervalos de quarta, né? Então, digamos que eu faço em Fá, seria Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, Ré menor,
Mi meio diminuto e Fá. O Fá com sétima maior, certo? Então vamos fazer agora o do Si bemol. A gente vai Si bemol, Dó menor, Ré menor, Mi bemol, Fá, Sol menor, Lá meio diminuta e o Si bemol de novo, né? Então vocês veem que o padrão, ele segue, né? É uma progressão que sempre vai ser igual. Então, se você assimila, não vou nem dizer decora, você assimila esse molde onde tem os campos harmônicos, os acordes, aliás, maiores no primeiro, no quarto e no quinto, os menores no segundo, no terceiro, no sexto e o diminuto no sétimo. Então, onde cair seu dedo, você faz essa sequência de acordes, né? Certo? Então, esse campo harmônico maior é muito importante, porque ele gera as progressões. Ah, mas quer dizer, então, professor, se eu vou tocar uma música em Dó, eu vou ter que usar só esses acordes aí? Quer dizer que quando a música foi em Dó, sai lá. E vai dar certo? Nem sempre, né? Nem sempre. Na maioria das vezes vai dar certo. Mas eu dizendo, não vai ser nessa ordem, até porque ficaria muito careta e muito igual. Cada, imagine se todas as músicas em Dó fossem... Né? Não tem nem sentido. Então, os compositores foram criando músicas com progressões. Aí é o que a gente chama. O que é progressão? É eu pegar qualquer acorde desse e juntar com outro. Então foram surgindo as progressões. As primeiras que surgiram são aquelas bem básicas, por exemplo, a progressão 1-4. Vocês vão ver várias músicas com esse tipo de progressão. Vou tocar aqui para vocês vão ter uma ideia de... Já devem ter ouvido alguma música com essa progressão. Ou seja, ela pode ser também um trecho de uma música conhecida, né? Que eu tô aqui, um trechozinho que parece com Imagine, de John Lennon. Ou seja, mas essa progressão chamada 1-4, ou seja, ela é o primeiro acorde da escala e o quarto acorde. Ou seja, eu estou em Dó, se eu estiver em Mi bemol, eu faço a mesma coisa. Primeiro acorde da escala e o quarto acorde, né? Então, então, isso aí é o cara diz, mas eu só sei tocar essa música em Dó. Amigo, se você sabe que o primeiro grau de uma escala é a nota tal e o quarto grau da escala é a nota tal, você vai fazer essa progressão em qualquer tonalidade. E aqui na guitarra, já a gente vai ver, ainda tem a manha, porque a gente tem uns locais que se repetem se você tocar em algumas cordas, né? Então, tem aquelas manhas que a gente dá também. Claro que você tem que aprender na teoria e compreender e, como é que se diz? Colocar dentro de você como uma base. Eu aprendi essa progressão. Não vai ser no decoreba que você vai virar um músico profissional, né? Porque o decoreba vai chegar uma hora que vai enganchar. Então, você realmente precisa assimilar. Então, claro que a gente dá umas dicas para facilitar a vida, né? De todos. Então... por exemplo, no campo harmônico maior tem uma dica muito boa, principalmente na sexta corda, que é o seguinte. Se você pensar aí no Dó, o Dó tem o Dó, o quarto grau é o Fá, né? Certo? Vou pensar só na nota, tá? Nota Dó, nota Fá e nota Sol é o quinto, certo? Então o acorde seria... Certo? Então existe esse padrãozinho aqui, ó. Para os acordes maiores. Então, eu estou em Dó. Eu quero ir para Fá sustenido maior. É só procurar a nota Fá sustenido maior. Quero ir para Lá bemol maior. Né? Certo? Então, é sempre Lá maior. Certo? Então, ela é bem visual. E para os menores, voltando para o nosso Dó, ou seja, eu estou na oitava casa. Se eu for para a quinta casa, eu vou achar os 4 acordes, os 3 acordes menores e o semidiminuto. Quer ver? Se liga aqui. Ó, vou fazer.
Lá, Ré, Mi e o Si aqui, ó. Com esse dedo 3. Então, ó, Lá, Ré, Mi, Si. Essa dica aqui é a dica de ouro. Eu passei anos, eu me liguei nisso. Um dia desse, vendo alguém falando sobre isso. E aí eu saí pesquisando. É uma dica de ouro, de você fazer o campo harmônico muito simplesmente. Né? Você pegar qualquer nota que caiu o dedo, desde que esteja ao alcance aqui da sexta corda, você toca o campo harmônico inteiro. Então vamos lá de novo. Estou em Dó, fazer os maiores aqui. Ou seja, 8, 8, 10, né? Então acorde. Ou então maior, acorde maior. Fá, ou assim, ou... E o Sol. Sol com sétima, né? Então, ou então, certo? E aí, agora fazendo os menores, ó. Eu vou andar uma casa e meia para cá, ó. Meia, mais uma casa. Lá, Ré, Mi e o Si aqui, tá? Então, ó, Lá menor, Ré menor, Mi menor e o Si meio diminuto. Então, ó. Né? Certo? Então, essa dica é uma dica de ouro. Então, vamos fazer em Lá maior. Estou em Lá. Na quinta casa, vou andar um tom e meio. Um tom e meio. Os menores, né? Fá sustenido, sexto grau. Segundo grau é o Si menor. Dó sustenido. Terceiro grau. Sétimo grau, Sol sustenido meio diminuto. Então, certo? Então você já matou o campo harmônico. Você matou o campo harmônico maior com isso aí, tá? Então é isso. O campo harmônico menor, gente, existe 3 campos harmônicos menores. Então vamos mudar aqui o slide. Essa é a dica aí que eu dei do campo harmônico no braço. Então vocês deem uma olhadinha depois disso aí, tá? Campo harmônico no braço, deixa um pouquinho aí para a galera ver. Foi esse exemplo que eu fiz antes. Eu esqueci de mudar o slide, mas tudo bem, tá aí, foi bem explicadinho. Vamos seguir agora para os campos harmônicos menores. Pronto, campo harmônico menor, a gente tem 3 escalas menores conhecidas, né? Que é a escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica, certo? A escala menor natural ela é a mesma coisa da escala relativa maior do, por exemplo, Dó. O relativo menor é Lá menor. Então, se você está em Dó, se eu faço uma escala de Dó, né? Com a escala de Dó, certo? Em Dó. Se eu for para Lá menor, eu faço a mesma escala com as mesmas notas da escala de Dó começando do Lá, então ela vira a escala menor natural. Não vou muito para a teoria disso, mas é basicamente isso. Então os acordes vão ser os mesmos acordes. No caso, se a gente estiver em Lá menor, de Dó, certo? Mesmos acordes de Dó, só começando em Lá menor, né? Certo? Lá menor, né? Si meio diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, certo? Fá, Sol e Lá menor, certo? Essa é a escala menor natural. A harmônica, o que é que eles fizeram? Como essa escala menor, aliás, a escala natural, ela não tinha o que a gente chama do acorde dominante, ou seja, o quinto grau dela era Mi, ele é um acorde menor, então ele não caracteriza uma dominante, por exemplo, né? Lá menor e o Mi. Então eles deram um jeito de colocar mudar uma nota para transformar essa escala numa escala harmônica, ou seja, ela teria o quinto grau com sétima e sendo um acorde maior de dominante. Então virou o Mi com sétima. Eles colocaram ao invés do Sol, um Sol sustenido. Então ficou uma escala chamada harmônica
né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá. Então, gerou esse. Certo? Então, ela segue aqui o padrão, né? Lá menor, Si meio diminuto, Dó, Ré menor, aí o Mi com sétima, Fá, aí o último acorde que ficou ao invés do Sol, agora é um Sol sustenido diminuto e Lá menor, certo? Então vocês podem também fazer a mesma coisa que a gente fez com a escala maior e tocar em várias tonalidades, né? Certo? Então você faz a escala. Então fizesse em Ré menor. Certo? Né? Entendeu? Se fosse em Sol menor. Certo? Então, é a mesma coisa, é um molde que você faz, né, do campo harmônico, do mesmo jeito daquele molde do campo harmônico maior, certo? Onde você tem, no caso aí da escala do campo harmônico menor, vocês vão ver o seguinte, que, por exemplo, na menor natural, os menores estão entre o primeiro, o quarto e o quinto, né? E aí o maior já vai estar no terceiro grau, no sexto e no sétimo, né? Já tem uma diferença. Então está bem explicadinho para vocês darem uma olhada. Por exemplo, na harmônica, você tem os menores no primeiro, no quarto, só no primeiro e no quarto. Você tem o meio diminuto no segundo e tem os maiores no terceiro e no quarto, e no sexto, né? E o diminuto, que é o acorde novo que entrou, nessa escala tem esse acorde diminuto, entrou esse acorde no sétimo grau, certo? A próxima escala menor que a gente tem é a chamada escala melódica. Essa escala ela é muito usada pelos músicos de jazz, né? Improvisações de jazz e tal. E ela é usada também naquela música Yesterday, né? Yesterday ela usa um trecho dessa escala na melodia também, né? E é uma escala muito, muito bonita, assim, ela gera uns acordes que muito usados em jazz, e talvez dessas três escalas seja a mais complexa, que gera mais acordes, então ela não seria o caso da gente ficar aqui esmiuçando muito ela, mas eu vou mostrar aqui como é que ela seria. Então ela em Lá menor seria, por exemplo, o primeiro acorde já é com sétima maior, né? Você pode fazer tanto menor quanto menor com a sétima maior, um acorde já mais segundo grau, Si menor com sétima, terceiro grau gera um acorde também mais dissonante, que é o Dó com a sétima maior e a quinta aumentada, certo? O acorde do quarto grau é um Ré com sétima, o do quinto grau também é com sétima, um Mi com sétima, e em seguida a gente tem dois acordes semidiminutos, que é o Fá sustenido e o Sol sustenido, certo? Então, uma dica que eu dou aqui para vocês, também uma dica que a gente só aprende na marra aqui, né? Nenhum livro diz isso, é que a escala melódica, a diferença dela para a escala maior é só de uma nota. Por exemplo, vou fazer a escala de Dó maior, aqui. Né? Como é que eu faço a escala de Dó menor melódico? Eu só vou mudar uma nota. Ó. Eu só mudei a terça de maior para menor. Então, fica super fácil se você sabe tocar a escala maior, né, tocar a escala menor melódica, certo? Mas, como eu disse, ela é a mais complexa das três, certo? A mais complexa das três. E é isso. Eu vou tocar um pouquinho aqui para vocês,
Só para vocês sentirem a sonoridade, né? Vou tocar aqui um pouquinho do campo harmônico. Vamos colocar aqui, por favor, esse slide, campo harmônico quintas. A gente vai tocar aqui só um pouquinho para vocês. Vou pegar um playback aqui rapidinho. Pronto. Sol maior agora. Lá maior. Mi maior. Si maior. Ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula relacionada mais a progressões de acordes, campo harmônico, né? A gente... isso aí é um material muito amplo, né? Como eu falei, vocês têm que pesquisar muito, tocar muito e utilizando essas tabelas, né, que eu passei, vocês vão fazendo, criando as progressões. Professor, eu posso juntar o primeiro grau com o sétimo, depois vou para o terceiro, né? Então vamos ver como é que seria isso. Primeiro grau de Dó, por exemplo. Sétimo grau de Dó. Depois vou para o terceiro. Dá certo. Se você conseguir fazer uma melodia em cima que justifique usar essa progressão, né? Então você vai até sair do lugar comum. Hoje em dia a gente está vendo muitas músicas usando o que a gente chama de essa progressão 1, 6, 2, 5, 1, 6, 4, 5 e variações nesses estilos de hoje, como o sertanejo, esse pagode de hoje e esse funk. Usa-se muito essa progressão que virou famigerada, inclusive na música pop também americana de hoje em dia, aquela famosa progressão. Dó, Lá menor. Então, às vezes varia. O cara, às vezes, começar do Dó, começa do... Então, assim, virou uns padrões que o compositor ele tem que pensar também em sair um pouco desse lugar comum, né, de progressões já tão conhecidas, mas, ao mesmo tempo, também é um exercício de criatividade você pegar uma progressão muito batida, que seja muito tocada já, tem N músicas gravadas e tentar criar uma melodia em cima nova, né? Claro que tem que ter um cuidado aí para não plagiar ninguém, porque já foi tanto feito que às vezes é até perigoso. Eu achei isso aí parecido com alguma coisa que eu ouvi ali, né? Então, realmente a gente tem que buscar na composição achar alguns caminhos um pouco diferentes, ok? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e eu espero vocês na nossa próxima aula, que a gente já vai cobrir alguns elementos mais de performance, estilos musicais, né? Então, até lá. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade,
Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O filme promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, simulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.